Eu entendo que essa nova tradução do Mal-Estar na Cultura explicita, realça aspectos fundamentais dessa obra de Freud, O Mal-Estar na Cultura. O que me chama a atenção de início é o modo como ele confere à cultura um valor metapsicológico. Isso quer dizer que a cultura não se confunde com a ordem social, não se confunde nem com as instituições, com as leis que regulam a relação entre os homens, com as formas e relações de poder que se estabelecem no âmbito da cultura. Freud está interessado na incidência da cultura sobre a subjetividade. Para isso, ele se vale da sua pesquisa no âmbito do tratamento analítico. No momento que ele escreve O Mal-Estar, 1929, ele já está em pleno desenvolvimento sobre aquilo que constitui os obstáculos maiores do tratamento analítico. Se antes ele pensava que esses obstáculos concernem as defesas, não é, que emanam do recalque, nesse momento ele passa a considerar a pulsão de morte. Ele vai dizer que se trata de um fator positivo, percebe? Que é a própria satisfação pulsional paradoxal que reside no cerne do ser vivo, que é essa pulsão, não é que ele nomeia como pulsão de morte, não é à toa, não é? Ele quer de alguma maneira destacar o caráter destrutivo, não é, nocivo dessas formas de satisfação. E com isso, ele define uma espécie de necessidade de repetição, não é? Que se define por uma certa desarmonia, não é? Desarmonia, por uma certa discordância entre o próprio ser vivo e a cultura. A pulsão de morte permite ele diagnosticar na cultura, no coração da cultura, o mal-estar. Então, é como se ele encontrasse a própria materialidade do funcionamento da cultura, não é? Ele encontrasse na pulsão de morte a base de funcionamento da cultura. A cultura se ergue, portanto, sobre a base dessa materialidade pulsional, não é? Dessa materialidade que, em última instância, quer dizer, não é? Constitui uma forma de satisfação que o sujeito, de alguma maneira, busca, visa, não é? Isso, a meu ver, constitui toda uma atualidade do mal-estar na cultura. Porque, para Freud, paradoxalmente, se a cultura é isso, não é? Ela, por outro lado, não há outra solução para o humano, não há outra saída para os humanos que não seja a própria cultura. E aí ele define um conceito que me parece ser chave na interpretação que ele faz dos fenômenos sociais, por exemplo, a guerra, não é? Que é a ideia da renúncia pulsional. Ou seja, o ser humano, para se civilizar, ele tem que, de alguma maneira, passar por essa renúncia pulsional. Sem essa renúncia, o ser humano fica relegado aos excessos da pulsão,
a pulsão age sobre ele de uma forma selvagem, eu diria, não é? E esses excessos pulsionais podem retornar sobre a própria cultura, podem retornar em sua face a mais feroz sobre a própria cultura, como exemplificam, não é, os regimes nazifascistas que tiveram lugar no passado e que, de alguma maneira, permanece presente sob novas roupagens, não é? Então, eu penso que quando Freud diz que não há outra saída que não seja a cultura, é preciso que o homem saiba lidar com essa exigência, não é? No sentido de saber encontrar, não é? Encontrar soluções que possam ser mais compatível, não é? Soluções que possam ser mais compatíveis com a vida.